Alô, completos, saudações de paz, em nome de Yeshua. Mais uma vez aqui com vocês, seu amigo reverendo Paulo Peixoto, aos que preferem, irmão Paulo Peixoto, mas reafirmando uma limpa consciência no nosso quadro, confrontando a história, e mais uma vez, usando a nossa cápsula do conhecimento para se dirigir a vocês com um tema impactante, né? Que para muitos causará comichões em seus ouvidos e para outros será uma revelação daquilo que já estava em seu espírito, mas eles estavam inseguros que se tratava da verdade. Quando eu falo do espírito, eu falo do seu intelecto. Yeshua, o único, vou repetir, Yeshua, o único Deus. E ele deu a si mesmo o seu próprio nome. Querem saber o nome do Criador? Eu acabo de revelar. Yeshua, o único Deus verdadeiro, e ele, como Deus verdadeiro, deu a si mesmo o seu próprio nome. Bom, venha comigo neste mar de informação, nesse oceano de saber, desfrutar da cápsula do conhecimento. Em Gênesis, né, ou para os que preferem, em Bereshit, capítulo 1, versículo 3, ele é o Deus Criador. Haja luz e houve luz. Daí adiante, toda a criação. Em João, capítulo 1, a afirmação de que o Deus Criador, o Eterno, de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, trata-se de Yeshua. João, capítulo 1, do versículo 1 em diante, no princípio era o verbo. Lembra? A verbalização para a criação. Haja luz, haja terra, haja separação entre terra e alma. Verbalização de Deus. Do livro de Gênesis, em João é revelado. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. Tudo no singular. E o verbo estava com Deus. Capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne, se encarnou e habitou entre nós, habitou entre os homens. Então, a manifestação verbal de Bereshit, Gênesis, capítulo 1, versículo 3 em diante, cumpre-se em João e Orana, capítulo 1, do verso 1 em diante. E no verso 14 ele encarna e habita entre os homens. Habitou entre a geração ali do primeiro século. E ele é o único Deus verdadeiro. E ele, sendo eterno, Deus deu a ele o nome que era dele mesmo, antes mesmo de sua encarnação, e se revelou ao homem com aquilo que ele era, com o seu nome. Você pode entender e receber essa revelação se desprendendo dos enganos do sistema religioso. Então, ao encarnar, ele deu o seu nome a ele mesmo. Começamos a entender isso a partir de João, capítulo 1, verso 1 em diante. No verso 14, ele se encarna e ele dá o seu nome a si mesmo. João capítulo 17, versículo de número 11 e 12, nós podemos ver esta afirmação. Ele dá o nome, o Criador se revela pelo seu nome. E ele dá a si mesmo, na sua encarnação, o seu nome. Confira aí, usando a Bíblia, para tirar prova daquilo que estou falando. Então ele se manifesta. Sou eu. Este é o meu nome. Estou me manifestando a você. Sendo ele o próprio Deus Criador. Como é afirmado, já falei, em João, capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e se manifestou entre os homens. João, capítulo 1, versículo 14, e João, capítulo 17, versículo 6. Você pode tirar essa dúvida, que deixa de ser a partir deste momento. Ora, em Êxodo 3,
se não me falha a memória, verso 14, Moisés queria saber o nome do Eterno, em nome do Criador. Êxodo 13, verso 14, ele simplesmente disse assim: eu sou. Alô? Eu sou. E Yeshua afirma pelo menos 8 vezes que ele era o próprio eu sou. Vamos tentar aí lembrar dessas 8 vezes. João 4, 26, João 8, 12, João 11, 25, João 18, 6, João 10, do verso 11 ao verso 14, João 15, 1, João 6, 35 e João 14, 6. Sendo assim, leva a vocês esse entendimento perfeito. Aclaro os olhos de vocês com essa verdade. O que vocês vão fazer a partir desta informação cabe a cada um de vocês. A verdade, e em verdade, que a partir de vocês estar me vendo e me ouvindo, a prerrogativa da inocência, né? A prerrogativa de eu não sei, deixa de existir. O nome do Criador é o nome do Salvador, Yeshua. Tendo dito, até o próximo encontro, em nome daquele que foi, alô, daquele que é e daquele que sempre será. Yeshua é bom o tempo todo. O tempo todo, Yeshua é bom. Alô!